Meus amados irmãos, sejam todos muito bem-vindos à nossa programação desta noite, a Bíblia e a família. Que a doce paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com você, esteja com a sua família. Nós estamos mais uma vez juntos, eu e a minha amada esposa, para juntos sermos abençoados pela palavra do nosso Deus. Eu quero te convidar para nós fazermos esta oração inicial e dar início a esse programa que promete muito, com um tema muito atual e que a Bíblia irá nos fazer estar abençoados e fortalecidos no casamento e a nossa família fortalecida em Deus, tá bom? Vamos orar e vamos dar início a esta programação desta noite. Senhor nosso Deus, bendizemos o teu santo nome e queremos mais uma vez receber do Senhor as bênçãos da sua palavra. Fale aos nossos corações, fale aos corações desse irmão, dessa irmã, deste homem, desta mulher que está assistindo esta programação. Que a mão do Senhor permaneça sobre nossas vidas, que o Senhor nos ajude a entender, a compreender um pouco mais da sua palavra. Vá de encontro à necessidade desta família e que através desta programação muitas dessas famílias sejam abençoadas. Nós oramos a Ti em nome de Jesus. Amém e amém. Eu e a minha amada esposa, irmã Tatiane, estamos para fazer mais um programa abençoado. Seja muito bem-vinda, irmã Tatiane. Amém. A paz do Senhor a todos. Boa noite. Como Josimar já disse, uma alegria, uma satisfação estar aqui ao seu lado, meu querido, e com você, meu irmão, minha irmã, que está nos acompanhando aí. Obrigado pela sua audiência e já aproveito para pedir para que você compartilhe nas redes sociais, né? A gente sempre pede, sempre lembra, para que você leve a palavra do Senhor através dessa atitude de compartilhar. Então é só clicar na setinha do lado, no YouTube, e compartilhe no grupo dos amigos, da família, para que mais pessoas possam ser alcançadas através da palavra de Deus. E o programa de hoje está muito especial. Estamos no mês de junho, né? O mês dos namorados, o mês do amor. E a gente já tratou esse mês sobre temáticas, né? A receita, não foi? A receita para a felicidade no casamento. Vimos na semana passada o nosso querido pastor com sua esposa, irmã Givanete, aproveitando para cumprimentá-los, dizer que os senhores são bênçãos em nossas vidas. Deram aqui um estudo muito legal sobre casamento duradouro. E hoje nossa temática é uma pergunta. Acredito que você já está assistindo aí, você já viu essa pergunta aí na descrição do vídeo. Por que nos casamos? Então, você que está aí na sua casa, se pergunte, por que eu casei? Né? E você que é jovem ainda não casou, pode se perguntar, por que vou casar? Ou por que quero me casar? Então, a pergunta é a nossa temática desta noite e nós cremos que nossa mente será iluminada através da palavra do Senhor e da ação do seu Santo Espírito para que a gente possa ter um casamento feliz. E para você que ainda não casou, que está aí já nos preparativos para se casar ou está pensando em se casar, também já pode aprender no caminho certo, no lugar certo, que é pela palavra de Deus. A Bíblia e a família. Esse programa que é da Igreja Assembleia de Deus em Santa Rita, na Paraíba. Uma igreja que tem o propósito de ser semelhante a Cristo. Nesta noite com esta temática, por que nos casamos? E com a ajuda do livro sagrado, do livro de Deus, nós encontraremos algumas respostas, tendo em vista que há várias respostas, no modo geral há várias respostas, mas queremos focalizar em pelo menos 3 respostas para esta pergunta, por que nos casamos? Por que nos casamos? Irmã Tatiane, nós ainda vivenciamos esse momento tão gracioso que é o casamento, onde há uma preocupação muito grande dos preparativos para o casamento, ainda tem aquela preocupação de fazer aquele bonito convite para enviar para os amigos, enviar para os familiares. Nós ainda temos aquela sensação, aquele sentimento de fazer festas,
Porque é um dia especial. É um dia especial. Um dia especial. Algumas pessoas preferem não fazer festas, mas tem que reunir as famílias, as duas famílias, né? Sim. Do noivo, da noiva, se reunir para um jantar, para um banquete. Não importa. Mas há uma expectativa muito grande em cima do casamento. Que coisa maravilhosa. Fez-me lembrar agora de aproximadamente 15 anos atrás. 15 anos atrás do nosso casamento, onde os sentimentos estavam aflorados, as expectativas estavam muito altas. Estávamos, lógico, passando, o contexto era um pouquinho ruim devido a uma enfermidade, mas a expectativa estava palpitante, o coração estava palpitante, era algo glorioso. E eu lembro que nós tivemos o prazer de espalhar bastante convites. Temos até hoje, eu tenho até hoje um guardado. Até hoje o convite, né, está guardado. E espalhamos bastante convites para amigos, familiares. E foi uma festa linda, marcante. Ainda por bondade de Deus, nós queríamos que fosse gravado. Tem até fita, né? Então é um dia especial. E cada um age da sua forma, na sua expectativa, mas não deixa de ser um dia especial. Não é especial pelo tamanho da festa. Sim. Não. Pela quantidade de convidados. Não. E vale até ressaltar, antes de você entrar de fato, ressaltar que um casamento feliz, um casamento duradouro, nós já falamos sobre isso aqui nesse mês, não é por resultado da festa, né? Sim. A expectativa, o que Josimar está falando é sobre a expectativa, a alegria, aquela boa ansiedade, né? Tá chegando o grande dia, onde você vai tomar essa atitude de dizer o sim, e você mudar de vida, né? Porque a menina sai da casa dos pais, o moço sai da casa, e agora os dois juntos vão criar, né, sua própria família, viver uma vida, ter responsabilidades maiores. Então, assim, toda essa alegria do festejar, do celebrar, né, uma união matrimonial, mas o tamanho da festa, Sim. a qualidade do bolo, da comida e da roupa não vão definir, né, de fato, aí o casamento. Não. Porque a indústria do casamento hoje fatura bilhões, Exato. né? E às vezes se tem a ideia errada, né? Sim. O dia do casamento, a festa do casamento não é o resultado, não é é. a receita para um casamento duradouro. Existe aí outras, inclusive 2 programas atrás a gente já até deu aqui. É verdade, nós estamos falando dessa expectativa, né? Porque o casamento em si, né? Ela abrange ricos, pobres, aqueles que Todas fazem as festas classes. grandes, aqueles que não fazem festa nenhuma. Casamento está envolvido naquelas pessoas que casam lá no civil, né, no cartório, diante de um juiz de paz, e depois ele oração, oficializa, né, numa oração na igreja, diante de um pastor, fazendo confissões. Outras pessoas só se limitam ao cartório, diante de um juiz de paz. Então, essa questão desse sistema, não, esse sistema eu vou chamar de bônus, se der Deus, se não. Eu estou falando realmente do casamento, desse sentimento, essa expectativa para você unir-se a uma pessoa, né? O rapaz unir-se à moça, a moça unir-se ao rapaz, aquele sentimento assim, eu vou chamar aquele sentimento de medo, mas é um medo sadio. Um medo naquele sentido de que você vai sair da casa do seu pai. Assumir um grande compromisso, exatamente, né? Uma grande assumir uma responsabilidade. Vai sair da casa do pai para montar a sua própria família, ter a sua própria casa. Não é insegurança, mas é aquele sentimento, e é muito válido, é normal esse sentimento, mas a expectativa do casamento. Há quem diga que é a segunda maior decisão. A primeira é se entregar a Cristo. Sim. E a segunda é se casar, né? É verdade. Então, por que nos casamos? Por que nos casamos? Pelo menos 3 respostas nós queremos juntos aqui, através da palavra de Deus, encontrar para esta pergunta. Por que nos casamos? Porque nós dizemos aos jovens
e estão namorando talvez por muito tempo, noivos por muito tempo, porque a gente fala com eles assim, que se case logo. A gente fica impressionando, dizendo, tá na hora de casar, tá na hora de casar. E às vezes surge essa dúvida, por que eu vou casar? Por que a gente vai casar? Né? Tantas respostas, pelo menos 3. A primeira, eu acredito que é a que você está pensando. Talvez você já respondeu para o marido, ou o marido já respondeu para a esposa aí, nesse breve comentário, dizendo, nós nos casamos por causa do amor. Verdade. O amor é a primeira resposta que queremos, nesta noite, aplicar para esta pergunta. Por que nos casamos? Por causa do amor. E eu faço uma pergunta, então. O que é o amor? O que é o amor? Qual o significado desta palavra tão pequena, de 4 letras? O que é o amor? Bom, segundo o dicionário, né, amor, ele é um sentimento que leva a desejar o bem do outro. Uma afeição profunda por alguém. Caráter afetivo, simpatia, amizade, zelo e cuidado. Então, isso seria a definição do dicionário. Mas então, o que é o amor segundo a Bíblia? O que é o amor segundo a Bíblia? Então, segundo o dicionário, o amor é uma afeição que você tem profunda por alguém. Um sentimento, né? Um cuidado, um zelo. Marcos 12, 31, capítulo 12, versículo 31, diz: ame o seu próximo como a si mesmo. Não existe mandamento maior que este. Então, segundo a Bíblia, o amor é um mandamento. E um mandamento dado por Deus no Velho Testamento e reafirmado por Jesus no Novo Testamento. Né? Que Marcos, quando ele, nesse contexto do Marcos 12 aqui, a partir do versículo 28, que é o grande mandamento. Então Jesus vai dizer, você vai amar o seu Deus, e aí você vai amar o seu próximo como a si mesmo. Então o amor, segundo a Bíblia, ele é um mandamento de Deus. Então, como o nosso Pai deixou esse mandamento para o seu povo, Jesus veio e reafirma. Então o amor não é só apenas um sentimento, como é secularmente. Eu tenho um sentimento. Não, não é só um sentimento, ele é um mandamento. E mais do que isso, ele é um compromisso. Por que a gente está enfatizando que o amor também é um compromisso? Porque hoje o amor, a forma de se amar não é a forma verdadeira e correta conforme a Bíblia nos orienta. Né? Hoje você vê uma pessoa que ama muito a outra e não dá 15 dias, já não o ama mais, já se perde esse amor. Então o amor verdadeiro, o amor genuíno é muito mais do que somente um sentimento ou uma afeição, como o dicionário está dizendo. Então eu me afeiçoo a fulano, amo aquela pessoa, mas por um motivo já não o amo mais. Então isso não é, você não aplicou dessa maneira, como um mandamento ou como um compromisso. Então amar também é uma decisão. Então eu escolho amar, apesar de, e se a gente for lembrar, né, da palavra de Deus, ela vai dizendo, o amor ele é bondoso, o amor é paciente, e aí tem várias características do amor. Então, segundo a palavra de Deus, o amor é mais do que apenas um sentimento, é um mandamento, um compromisso e também uma escolha. A Bíblia diz que Deus é amor. A Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. Deu seu Filho unigênito, Jesus Cristo. Jesus Cristo é a revelação do amor de Deus. A Bíblia diz... João, né? 1 João 4,8 diz, quem não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Porque Deus é amor. Perfeito. Se existe alguém que não ama nenhuma pessoa, nada, não tem um sentimento de amor, ele não conhece a Deus, porque esse Deus é a figura máxima do amor. Exatamente. E o amor, ele é abrangente. Você viu, o amor ao próximo, aí é um mandamento do Senhor. E agora o amor conjugal, o amor de um homem para com uma mulher. Que sentimento é esse que predispõe essas duas pessoas do sexo oposto, que se aproximam, que se ajuntam, que se entrelaçam? Que amor é esse? Jesus, o apóstolo Paulo vai fazer menção do amor de Jesus. Lá na carta de Paulo aos Efésios, nós falamos anteriormente a respeito disso. Carta do apóstolo Paulo aos Efésios, a Bíblia
vai nos dizer a respeito do amor que o marido, o homem, deve ter para com a mulher. Capítulo 5, versículo 25. Vós, marido, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. E foi exatamente um dos versículos base que foi usado para a receita da felicidade no casamento, lá no programa, 2 programas atrás. Se você não assistiu, eu recomendo que você entre lá no canal do YouTube, todos os vídeos, os programas que é exibido aqui estão lá. Você pode voltar e vai ver a receita para a felicidade no casamento. Foi excelente, muito aprendizado. E lá vai ter a explicação deste versículo, realmente assim, bem claro. A irmã Tatiane leu em Marcos que nós devemos amar o próximo, sim, como a nós mesmos. Versículo 28 do capítulo 5 aos Efésios. Assim devem os maridos amar a sua própria mulher como o seu próprio corpo. Quem ama a sua mulher, ama-se a si mesmo. Então, esse amor, agora, não é um simples afeto por uma pessoa, não. Ele vai um pouquinho mais além. É um amor, como a Bíblia está dizendo, um amor como parecido, semelhante ao de Cristo pela igreja. Me ocorreu aqui um pensamento que geralmente eu tenho. A gente é ensinado, né, a perdoar, a cultivar a prática do perdão e do amor. E muitas das vezes a gente não quer fazer isso com o nosso próximo. E sempre quando acontece, quando eu me chateio, por exemplo, um testemunho, quando eu me chateio com alguém, geralmente, naturalmente, o ser humano, né, a gente tenta justificar a nossa atitude. E aí eu sempre tento me lembrar, mas se Cristo consegue me amar, apesar de eu ter defeitos e ser falho, então como eu não posso amar o meu próximo, apesar de suas falhas? Então, isso só fortalece a ideia de que o amor, ele é um compromisso e uma escolha. Sim. Deus nos ama apesar de quem somos. Ele decidiu amar sua criação, os homens e as mulheres que foram criados por ele, e apesar do homem se rebelar, se voltar contra ele, mesmo assim ele continua amando. Sim. Então, eu disse a uma pessoa essa semana, inclusive, sobre isso, quando há algum problema no relacionamento, por exemplo, né, gente, não amo mais, não quero mais, mas se lembre por que você se casou. Eu disse isso. Quando entrar num conflito, numa dificuldade, faça essa pergunta: por que você se casou? Porque eu amava, e por que não amo mais? Né? Então, esse é um grande questionamento, e a gente precisa levantar isto aqui, porque hoje a família está se desestruturando. Sim. O inimigo tem armado ciladas e setas, onde os divórcios são inúmeros, mas como servos de Deus e aprendizes da palavra do Senhor, a gente precisa ter foco nisso. Então, o amor é um compromisso, é uma escolha que eu fiz. Apesar das dificuldades, os problemas que podem aparecer no relacionamento, mesmo assim eu vou escolher amar, buscar o caminho certo, a pessoa certa para ajudar aqui, mas eu vou escolher amar essa pessoa apesar de seus defeitos. O amor entre um homem e uma mulher é um amor lógico, isso é evidente. Nós estamos falando do amor de um modo geral e fazendo menção deste amor que vai gerar o casamento. Então, entre um homem e uma mulher e um homem, entre pessoas com sexo oposto, né? Nós estamos falando isso biblicamente, pautados na Bíblia Sagrada. Então, este amor está muito ligado de forma muito íntima à sexualidade humana. Não é isso? E a Bíblia pressupõe isso. A Bíblia nos informa a respeito disso. Eu quero me ater em alguns versículos que podem justificar muito isso. Por exemplo, no livro do Gênesis, capítulo 24, nós temos um exemplo deste amor. Capítulo 24 e o versículo de número 67. 24, 67. E Isaac trouxe-a para a tenda de sua mãe, Sara, e tomou Rebeca,
e foi-lhe por mulher, e amou-a. Assim Isaque foi consolado depois da morte de sua mãe. Então nós temos aqui esse amor em evidência. Nós temos Isaque recebendo Rebeca como sua esposa, e a Bíblia é muito clara. O escritor Moisés, ao escrever Gênesis, ele vai deixar muito claro esta informação. E ele a amou. Ele amou-a. O amor ficou muito evidente nesse relacionamento entre Isaque e Rebeca, mesmo sendo um casamento arranjado. Mesmo sendo um casamento arranjado. Nós temos o servo de Abraão, que foi na terra, nos parentes de Abraão, e trouxe Rebeca. Trouxe Rebeca e a apresentou. Versículos antes vai informar isso, vai apresentar Rebeca a Isaque. O capítulo 24 todo, né? Vai contar a história. Todo o capítulo 24 narra essa história. E Isaque a toma, leva para a tenda, se casa com ela, leva para a tenda, e a Bíblia vai dizer que um amor ali foi marcante. Amor esse que Isaque prova em todas as situações. Em todas as situações nós temos um Isaque provando este amor. Quando se passam os anos e Rebeca não pode gerar filhos. É uma decepção, porque havia uma promessa de gerações ali. Rebeca não pode gerar. E Isaque não vai fazer como seu pai, não vai tomar outra mulher para lhe gerar filhos. Não, a Bíblia diz que ele ora por Rebeca. Ele ora, ele mantém uma oração firme, ele mantém uma oração constante. Agora, deixe-me pegar esse versículo. Eu acabei me perdendo nesse versículo para trazer esta informação que é importante demais para nós a respeito disso. Isaque poderia tomar uma outra mulher para lhe gerar filho, mas ele não fez. O amor por Rebeca era tão grande, tão vivo, que ele disse assim: não, eu vou orar, porque é dela, é da mulher amada. 25, 21. 25, 21, é da mulher amada que eu vou ter filhos. Versículo... capítulo 25 de Gênesis, versículo 21. Gênesis não, esse aí é de Abraão. Não, Isaque. Antes. Isaque orou ao Senhor por sua mulher, porque ela era estéril. O Senhor ouviu a oração dele e Rebeca, sua mulher, ficou grávida. 25, 21. 25, 21. Eu entendi 25, 1. 25, 21. E Isaque orou instantemente ao Senhor por sua mulher, porque era estéril. E o Senhor ouviu as suas orações. Rebeca, sua mulher, ficou grávida. Concedeu ou ficou grávida. Olha que coisa extraordinária. Havia um problema e aquele problema não diminuiu o amor. Aquele problema não fez com que Isaque procurasse a solução assim. Não. A oração, a resolução desse problema foi uma oração. E Deus ouviu. Olha que coisa maravilhosa. E isso mostra que quando já se é casado e se enfrenta dificuldades, precisa se buscar a solução para o problema no lugar certo e com a pessoa certa. Isaque, ele procurou o caminho correto. Porque ele teria vários caminhos a se tomar pelas suas próprias decisões. Mas ele procurou aquele que de fato poderia resolver o seu problema. A gente vê muitos exemplos de pessoas com dificuldade publicando nas redes sociais, manda em direta, fala para todo mundo, para os vizinhos, os parentes. Isso não resolve o problema. Então, se você se casou porque amou, continue amando, faça disso uma decisão, escolha amar, entenda que o amor é um mandamento bíblico, o amor é um compromisso, e quando está com dificuldade, precisa buscar em Deus a solução. E se o problema for muito, muito maior, um aconselhamento com um pastor, com um líder espiritual, alguém que possa de fato lhe aconselhar. E esse líder espiritual, a gente
recomenda que seja esse líder espiritual, que seja de fato um servo do Senhor, porque Sim. a gente teve um testemunho de uma pessoa que eu conhecia, e essa esposa estava com um problema no seu casamento e foi se aconselhar com o pastor, e infelizmente isso resultou numa grande tragédia, né? Então, assim, um mau conselho que ela recebeu. Então a gente, graças ao Senhor, aqui em Santa Rita nós temos, né, uma liderança da igreja muito certa, muito criteriosa com a palavra do Senhor. Então a gente confia no lugar certo de procurar. Então, se você está com um problema, acha que seu casamento vai acabar, né, ou não consegue lidar com isso, não amo mais, não. Escolha amar, decida amar, cumpra com o compromisso que você fez. Escolheu amar essa pessoa por amor, se casou por amor. Então agora continue decidindo. Se está com problema, existe a solução para esse problema. E começa pela oração e em Jesus Cristo. Verdade. Não deixe o amor esfriar por causa de problemas. Tá? Não deixe. Um outro exemplo, Gênesis 29, versículo 18, nós temos aqui um exemplo de Jacó. Diz a Bíblia: e Jacó amava Raquel e disse: 7 anos te servirei por Raquel, tua filha menor. Ele disse para Labão. Versículo 20. Assim serviu Jacó 7 anos por Raquel, e foram aos seus olhos como poucos dias, pelo muito que a amava. Um amor tão grande que Jacó sentiu por Raquel, que 7 anos para ele foram como se fosse. E foi igual o pai dele, né? Amor à primeira vista, né? Amor à primeira vista. O pai dele foi um exemplo, né? Amor à primeira vista. Olha que coisa grandiosa e graciosa. Mesmo depois dele ter sido enganado, porque ele trabalhou 7 anos e Labão deu a sua filha primogênita, mais velha. No versículo 30, olha o que diz a Bíblia. Versículo 30. E entrou também a Raquel. Ou seja, depois de tudo isso, Raquel foi dada de fato para Jacó. E a Bíblia diz: e entrou também Raquel e a amou também Raquel, mais do que Léa, e serviu com ele ainda outros 7 anos. No total, nós temos um Jacó que trabalhou 40 anos, ou 14 anos, para estar junto da mulher que amava. Olha que amor extraordinário. Se nós olharmos para a Bíblia, nós vamos ter muitos outros exemplos. Só mais um exemplo, eu acho que é muito claro isso. 1 Samuel, primeiro livro do profeta Samuel, capítulo 1, o versículo de número 5, nós temos ali uma família, Eucana, sua esposa Ana e também a sua outra esposa, a Penina. E o versículo 5 diz assim: porém a Ana, o sacrifício que ele estava dando, da parte de Ana, ele dava uma parte excelente, porquanto ele amava Ana. Porém o Senhor lhe tinha cerrado a mão. No versículo 8, nós temos, depois da reclamação de Ana, olha só. Então Ana, seu marido, disse: Ana, por que choras? E por que não comes? E por que está mal o teu coração? Aí ele vai dizer: não te sou eu melhor do que 10 filhos? Olha que amor que Eucana tinha por Ana, a ponto de superar tudo isso, a ponto de tentar confortar a sua mulher amada sem lhe dar obrigações. Não. O amor superou, né, aquele momento. O não ter filhos nesse contexto, nessa época, era um problema muito grave. Sim. Hoje a gente é mais comum um casal não ter filhos, e eu não recomendo, né? O casal que não tem filhos, talvez por um problema de saúde, por alguma coisa que aconteceu, né, fisiologicamente. Agora, se você tem saúde, né? Sim. Tenha filhos, é uma bênção. Filhos são bênçãos do Senhor. Mas no contexto aqui, não ter filhos era um problema muito grave. Sim. Era motivo de vergonha para a mulher, o homem não era honrado porque a sua esposa não podia lhe dar filhos. Então isso, vocês percebem que a gente está sempre tentando mostrar que todo casamento pode apresentar problemas. Na Bíblia tem aqui histórias, né? Pelo menos 3 histórias de problemas nesses casamentos que as mulheres não poderiam gerar filhos.
E a resposta foi procurar o Senhor e mostrar o devido amor nesse relacionamento, independente da dificuldade. Sim. E a gente foca nisso, assim, a gente está sempre falando sobre esse assunto, exatamente porque a gente tem que trazer para o nosso contexto. A nossa atualidade é casamentos destruídos. Então nós temos que lutar, ir na contramão do mundo, lutar. Não, se não der certo, separa. Não, a gente vai fazer dar certo. A gente vai lutar, a gente escolheu amar. O amor tem que superar a dificuldade. E esse amor só pode superar a dificuldade se ele estiver firmado em Cristo. É o amor de Cristo. Eu sempre digo isso. É o amor de Cristo derramado em nossos corações e transborda por uma pessoa que a gente conhece, e o Senhor ali abençoa o relacionamento. Então, é um amando o outro, recebendo também esse amor de Cristo. É um cordão de 3 dobras, né? É o marido, a esposa e Cristo no meio. E é importante dizer, a respeito do amor, nós estamos falando que uma das respostas, por que nos casamos? A resposta é o amor, por causa do amor. Mas é muito válido dizer que existe um outro sentimento que parece que é muito maior do que o amor, que eles chamam de paixão, né? A paixão. Lógico, dá para se entender que a paixão parece ser um amor mais elevado, né? mais alto, mais intenso, né? Porém, ele sobrepõe a lucidez, faz com que as pessoas não usem a razão. Então não é válido esse sentimento, não é válido. Isso já acaba aqui. Tem que haver um controle para não deixar esse sentimento tomar conta. Isso pode abrir uma vertente para 2 pensamentos, né, sobre a paixão. Para os jovens, né, que confundem um sentimento de paixão, uma afeição intensa, aquela, né? E não é o amor verdadeiro, e quer casar e faz as coisas sem pensar, e aí tem um relacionamento destruído, um casamento infeliz, porque não orou, não buscou o Senhor, não teve entendeu o seu sentimento. Não entendeu o sentimento, e isso vale também para os casados. Exato. Né? Porque a infidelidade entra exatamente aqui também. Não, mas eu estou apaixonado, não amo mais a minha esposa, não amo mais meu marido, estou apaixonado loucamente por aquela outra pessoa. São sentimentos que não são bons, sentimentos honestos. Então, a Bíblia inclusive relata, né, um incesto, né, de um irmão que violenta sua irmã, dizendo estar apaixonado por ela. Então, assim, ele retira a sensatez. E nós, como servos do Senhor, devemos ser prudentes. Então, quando essas setas malignas de paixão dominar sua mente, tenha vigilância. Peça ao Senhor para retirar. E você que é jovem, cuidado para não confundir. Então, a paixão, ele tira o rapaz da lucidez, ele tira o rapaz da razão. Mas olha o que a Bíblia diz. 1 Coríntios capítulo 13 vai falar do amor. O amor é sofredor, é benigno. O amor não é invejoso. Olha as características. Versículo 5. Não se porta com indecência, não busca os seus interesses, não se irrita, não suspeita mal. Então, só esse versículo 5 aqui já nos bastaria. Não se porta com indecência e não busca os seus interesses. Geralmente, uma pessoa apaixonada que deixou-se esse sentimento dominar o seu coração, a sua mente, tirou-lhe a razão, tirou-lhe a lucidez, pode ter certeza, a indecência passa a ser sua amiga, os seus interesses estão acima de tudo, mesmo se a pessoa não ame, mas se ela estiver com ele, não importa. É um sentimento que precisa ser domado para, de fato, reinar o verdadeiro, simples e grande amor. Por que nos casamos? Por causa do amor. Por causa do amor. Nós vamos para um louvor, nós vamos retornar para nós respondermos mais esta pergunta. Então vamos para esse louvor, juntos louvamos a Deus e retornaremos no nome de Jesus. Vamos a este louvor. Terminou e que era o teu fim, mas não terminou. Se enganou
falhou, se equivocou. Eu vou mostrar pra quem achou que terminou. Eu vou deixar pensarem que o projeto falhou. Eu vou chegar depois só pra impressionar, que eu tô montando um contexto porque eu quero impactar. Eu já lhe aviso logo, não pense que morreu, que a história acabou e que você perdeu. Eu vou entrar num ambiente pra operar, com os olhos da fé passear, enxergar que ainda tem vida aí. E mesmo que o cenário diga que é o fim, e as evidências gritam que é pra desistir, mas eu estou dizendo ainda existe vida aí, ainda tem vida aí. E o tempo não limita o que eu vou fazer. Eu lhe garanto e afirmo pra você, ainda tem vida aí, vai voltar a viver. Existe vida aí. Eu vou mostrar pra quem achou que terminou. Eu vou deixar pensarem que o projeto falhou. Eu vou chegar depois só pra impressionar. Eu tô montando um contexto porque eu quero impactar. E eu já lhe aviso logo, não pense que morreu, que a história acabou e que você perdeu. Eu vou entrar num ambiente pra operar, com os olhos da fé passear, enxergar que ainda tem vida aí. E mesmo que o cenário diga que é o fim, e as evidências gritam que é pra desistir, mas eu estou dizendo ainda existe vida aí, ainda tem vida aí. E o tempo não limita o que eu vou fazer. Eu lhe garanto e afirmo pra você, ainda tem vida aí, vai voltar a viver. Existe vida aí. Ainda tem jeito, não acabou. Ainda tem jeito, não terminou. Deixa pensar que vai ficar começar. Eu vou chegar depois, mas vou ressuscitar e vou mostrar que ainda tem solução. Descansa, acalma o teu coração. Eu vou chegar, vou trabalhar, eu vou ressuscitar, que ainda tem vida aí. E mesmo que o cenário diga que é o fim, e as evidências gritam que é pra desistir, mas eu estou dizendo ainda existe vida aí, ainda tem vida aí. E o tempo não limita o que eu vou fazer. Eu lhe garanto e afirmo pra você, ainda tem vida aí, vai voltar a viver. Existe vida aí. Tem sim, e existe vida aí. Estamos de volta com o programa Bíblia Família, o programa da Igreja Assembleia de Deus em Santa Rita, na Paraíba. Esta igreja que tem o propósito de ser semelhante a Cristo. Estamos com o programa de hoje, uma temática muito legal, muito edificante. Por que nos casamos? E já respondemos aí o primeiro porquê, que seria por causa do amor. Significa amor, o que é amor, as qualidades e características do amor. E agora a gente vai para uma segunda resposta, ou um segundo porquê. Josimar. Segunda resposta que achamos por bem colocá-la aqui, Gênesis capítulo 2, versículo 18, vai nos dar a resposta. Gênesis capítulo 2, versículo 18. E disse o Senhor Deus: não é bom que o homem
esteja só. Far-lhe-ei uma adjutora que esteja como diante dele. Em resumo, a segunda resposta, baseada nesse versículo aqui, nós temos a parceria. A parceria. Por que nos casamos? Por causa do amor. Por que nos casamos? Por causa da parceria. Nós não fomos criados, a Bíblia deixa bem claro isso, nós não fomos criados para permanecermos sozinhos. Não. Na criação, Jesus disse que não é bom o homem estar só. Nós vemos Deus falando, é bom, Deus criou isso, é muito bom, muito bom, muito bom. Quando ele percebe, quando Deus olha, vê o homem só, ele disse, não é bom que o homem esteja só. Então, a solidão, o estar sozinho não é bom, não é bom. Então, entra a parceria. Deus disse, não é bom que o homem esteja só, falhei uma adjuntora. Tem uma tradução, nós falamos isso alguns programas atrás, sobre esta mulher que tem a condição de ajudar, a condição de estar do lado, a condição de olhar nos olhos do homem, a condição de fazer com que o homem exerça todo o papel que Deus criou para ele, principalmente no Jardim do Éden, né? De cuidar, de zelar do jardim. Esta mulher aqui tinha total condição de ajudar. No versículo de número 20, a Bíblia vai dizer na parte final, dizendo, mas para o homem não se achava adjutora que estivesse como diante dele. Nessa versão diz uma auxiliadora que fosse semelhante a ele. Olha só, uma auxiliadora que fosse semelhante. Então esta parceria do homem e da mulher, que coisa linda, é uma junção perfeita. É uma junção perfeita, é uma parceria perfeita. É um negócio que não foge explicações humanas do tamanho da sabedoria de Deus em fazer, em formar, em constituir esta parceria. Essa parceria que daria certo em tudo. Inclusive, é verdade que foi para isso também a procriação. O encher da terra, o encher, né, de homens na terra, somente desta parceria. Nenhuma outra parceria funciona bem, ou funcionará bem, se não seguir esse requisito aqui. Nós temos um homem parceiro de uma mulher. É bíblico, é uma instituição divina, quem criou foi Deus, o Criador, o Deus que está sobre tudo e todas as coisas, homem e mulher que se unem, que formam uma parceria. Que coisa linda a Bíblia nos mostrar isso, tendo em vista que nos nossos dias atuais há uma dificuldade de se permanecer com isso. Nós chegamos até aqui, diante desses milhares e milhares e milhares de anos, chegamos até aqui por causa desta parceria. Não foi por causa de outra, foi por causa dessa parceria. E, infelizmente, o inimigo de nossas almas, o inimigo da criação, está tentando aí, por diversas tentativas, desmembrar esta parceria. Dizer que esta parceria não é a única, mas a Bíblia garante, é a única parceria. É a única parceria que dá certo. É a única parceria que faz procriar, que faz crescer, que frutifica. É esta parceria. Então a parceria... é a única que faz sentido, na verdade, né? Exatamente, é a única que faz sentido. E é interessante a gente dizer também que essa parceria não é só, né, na intimidade do casal, na sexualidade ou para gerar filhos,
né? Essa parceria, ela é na totalidade. Isso quer dizer o quê? Uma junção de pensamentos, de propósitos, de alvo. Então, assim, o casal, ele se une numa parceria. Nós somos parceiros agora. Então, a gente vai servir ao Senhor junto. A gente vai desejar as coisas junto. A Bíblia diz que é melhor ser dois do que um. Parceria. Você estabelece... Se um cair, o outro levanta. O outro levanta. Você estabelece uma vida a dois com a mesma visão, o mesmo propósito e o mesmo alvo. É por isso que às vezes a gente não recomenda, às vezes não, nós não recomendamos, segundo a Bíblia, o casamento de descrentes com evangélicos, por exemplo, né? Porque é um jugo desigual, a parceria não vai funcionar, porque são pensamentos muito diferentes, alvos diferentes, expectativas de vida diferentes. Então é necessário para que esse casamento dê certo. Se você, jovem, meu querido jovem, minha querida jovem que está nos assistindo, está pensando em se casar, já falamos sobre ter noção e consciência do sentimento verdadeiro, mas também é necessário que esse motivo, porque se casa, que é a parceria, que a pessoa tenha a mesma visão do que você. Porque muitas das vezes, muitos casamentos, eles não dão certo por causa não é a mesma visão, um quer norte, outro quer sul. Exato. Um quer Cristo e outro quer o mundo. Um quer santificação e outro quer uma vida de promiscuidade. Então, como essa parceria vai dar certo? Então, é necessário que, se para um casamento ser um casamento saudável e feliz, que os dois sejam parceiros em tudo. Eu disse uma vez num programa aqui sobre competição em casa familiar, né? Então, quem faz a melhor faculdade, quem ganha mais, quem é mais desenrolado de uma coisa, outro vira uma competição. Não, são parceiros. Cada um com sua habilidade, cada um com sua qualidade, mas olhando para o mesmo alvo, para o mesmo propósito. E sempre, querido jovem, querido irmão e irmã, se você é casado, casou, né, na hora serva de Deus, você vê seu esposo, sua esposa ainda não veio, a gente continua orando para que o Senhor, né, trabalhe. Mas você que é jovem, você tem a oportunidade e o privilégio da escolha agora, porque você está sabendo como é que funciona. Exatamente. Então você tem que escolher alguém que tenha a mesma visão que você. E uma parceria de excelência no casamento, ela começa onde? No namoro. Exatamente. Ela começa quando a eclosão do amor acontece. Onde? No namoro. No namoro. O namoro, na sequência, o noivado e, enfim, chegando no casamento. Então, a excelência da parceria, ela tem que ser vista aqui no início. No início, quando o amor brota, o amor vai crescendo por aquela pessoa e já é o plano, né, de parceria, começa aí. A parceria começa a ser preparada aí e depois ela vai ser revelada, ela vai ser tendo a sua manutenção no casamento. Sim. Mas ela vai ser revelada e tendo as manutenções no casamento. Começa no namoro. E de suma importância que fique muito atento aos detalhes. Eu vi, não sei se é um título de um livro, uma frase em algum lugar, não me lembro agora, que diz assim: o divórcio começa no namoro. Então, porque não se deteve aos detalhes. Por isso a importância do sentimento, de observar o sentimento. Porque a paixão, ela vai deixar a pessoa cega. O amor, não. Então, assim, é necessário que você pense em se casar com alguém. Se você já está namorando, está noivo, seu noivo, sua noiva, namorado ou namorada, tem que ter a mesma visão que você tem, principalmente do reino de Deus. E isso, quando a gente está falando de parceria e tudo ser igual, não é que o casal tem que ser igual. Até porque homem e mulher são diferentes. Temperamentos diferentes, gostos diferentes. Um gosta de azul, outro gosta de rosa, um gosta de sal, outro de comida salgada, outro de comida doce. Isso é natural. Agora, quando a gente fala de parceria, é uma parceria de vida, de visão, de propósito. Ela começa pelo amor e vai tendo a maturidade, amadurecendo nessa construção através da parceria. Então, é meu parceiro, meu esposo é meu parceiro, a gente tem a mesma visão, o mesmo propósito. Ainda que, muitas das vezes, né, há divergência natural, mas que todos os dois têm que estar olhando para o mesmo lugar. E nosso conselho é olhando para Cristo. O alvo é Cristo. O alvo é Cristo, é o reino de Deus, a santificação, a palavra. Essa é a vida que o casal tem que procurar viver. Então, se o casal procura viver nessa parceria bem ajustadinha,
Se tiver problema, fica mais fácil de resolver. Sim, Se um casal que ora sim. junto, são parceiros na oração, deu problema, vai os dois, né? Exato. Senhor, nós estamos clamando ao Senhor por esse problema. Não sabe o que fazer, vamos juntos estudar a palavra. Então, é uma parceria. A gente precisa tomar uma decisão de comprar um imóvel, um carro, ter um Parceria. filho, parceria. Estamos prontos, vamos fazer o que a gente precisa, vamos organizar. Então, essa é a verdadeira parceria. A parceria preservada, abastecida, tendo as manutenções e ligada ao amor, pode ter certeza. O seu casamento, a sua família será muito mais forte, muito mais Sólida, né? sólida, muito mais edificada, com um dinamismo muito melhor para enfrentar as dificuldades, os problemas que virão. Uma parceria preservada, abastecida, tendo as manutenções e unida ao amor, pode ter certeza. Seu casamento, sua família estará numa fase de excelência que glorifica a Deus. No final das contas, o desejo é glorificar o nome do Glorificar. Senhor, né? Tudo que a gente faz é para Ele. Por que nos casamos? Por causa do amor. Por que nos casamos? Por causa da parceria. E antes de você revelar o próximo, que eu acho que é isso que você vai fazer agora, Agora, eu queria só dar uma ressalva, né, que eu acho que é interessante e importante demais dizer aos jovens que, por causa da desilusão, por causa da destruição de casamentos, às vezes você, meu querido jovem, pode estar se sentindo desiludido. Talvez já sofreu um problema de amar um amor não correspondido, um namoro que não deu certo, e aí entra por um caminho, não, eu vou viver sozinho, não tem ninguém pra mim. Não pense dessa maneira. O mais importante você fazer, antes de tudo, é orar ao Senhor e dizer: Senhor, cuida do meu coração, dos meus sentimentos. E quando eu encontrar aquela pessoa que tiver o mesmo sentimento que eu, a mesma visão que eu, que o Senhor me ajude a manter esse relacionamento. Não pelo caminho da desilusão ou por outros caminhos que o inimigo possa também estar lhe colocando à mente. Não, é possível sim você encontrar um verdadeiro amor, um amor que vem de Cristo, que o Senhor não fez, já foi provado aqui na palavra do Senhor, que o Senhor olhou e viu: o homem não é bom que ele fique sozinho. Então, ore ao Senhor, consagre sua vida ao Senhor e, com certeza, nós cremos que a pessoa que tem a mesma visão que você, uma visão de reino, vai aparecer. Tenha fé e alegria e convicção que esse momento pode chegar, né? Não fique desiludido e tô sozinho, não tem ninguém pra mim, não. Com certeza tem alguém por aí que você vai encontrar, desde que seja através do amor e parceria e visão, principalmente visão do reino de Deus. muito bem. O terceiro e último, nós já vamos partir para o final da nossa programação. A terceira resposta que é de suma importância. Nós achamos importante dizer isso e agora basicamente vai abrangir para os jovens. E o que eu acabei de falar já é exatamente pensando nisso, para os jovens. Então nós vimos o amor, a parceria, mas também nós achamos por bem colocar a santidade. Por que nos casamos? Para garantir a santidade, para continuarmos santos. E eu vou usar um versículo até mesmo forte. Primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo de número 7, versículo de número 2. Mas por causa da prostituição, cada um tenha a sua própria mulher, ou seja, se case. E cada um tem o seu próprio marido, se case. Em resumo, o apóstolo Paulo está dizendo para vocês se manterem santos, sem estarem envolvidos em prostituição, sem estarem envolvidos em fornicação, em lascívias. Se case. Se case. É muito claro isso. Para você se manter, para você manter uma santidade pessoal, né? A busca de uma santidade pessoal, o apóstolo Paulo orienta: procure casar. Salvo alguém que se mantém santo diante de Deus e procura servir a Deus com o celibato. Salvo. Mas aquele que não tem essa intenção... Ou uma viuvez, né? Ou uma viuvez, uma pessoa que ficou viúva e decidiu, né? Sim.
Mas você que tem a intenção de casar, não, eu quero casar, eu pretendo constituir uma família, mas fica temeroso e incorrendo para a prostituição, não é válido isso. Se você está aí com a sua vida de santidade pessoal meio que próximo ao abismo, de fato, procure a bênção de Deus, procure oração ao Senhor Deus, para Deus lhe orientar, para Deus lhe dar a direção, para você encontrar um esposo, para você encontrar uma esposa. Mas a santidade, ela tem que ser preservada. Nós vemos nos nossos dias atuais tantos jovens, e eu não estou falando só do mundo, não, eu estou falando para a igreja, tantos jovens que estão se perdendo ou perdendo a sua santidade pessoal porque caiu em fornicação, caiu em prostituição, não se segurou, talvez se demorou muito para tomar a decisão do casamento, namoros aí prolongados, noivados prolongados, e naquela indecisão, casar, não casar, e acabou se descuidando e perdendo esta graça de Deus que é a santidade. Então, por que nos casamos? Para mantermos santo, para nós termos uma santidade pessoal. Eu acho lindo, a Bíblia diz em Lucas, no capítulo de número 1, primeiro capítulo de Lucas, o versículo de número 6, nós temos aqui um casal já idoso, mas essa frase me dá um despertar para o foco de santidade tremendo. Versículo 6 do capítulo 1 de Lucas. E eram ambos juntos perante Deus, vivendo irrepreensivelmente em todos os mandamentos e preceitos do Senhor. Isso aqui é as características desse casal. Lógico, um casal já velho. Mas quando Lucas vai falar isso, ele não está falando simplesmente do presente, mas está falando de uma vida inteira. Exato. Aí, o casal que era justo diante de Deus e que viveram irrepreensivelmente. Esse é um exemplo a ser seguido, jovem. Você não pode sair dessa conduta de justiça, de ser justo diante de Deus. Você não pode sair dessa conduta para ser repreendido. Não. Lute. Busque a Deus. Lute para se manter santo. E para muitos jovens, uma das formas de lhe manter santo é casando. E é muito importante cultivar uma vida, um devocional diário com o Senhor, antes de ter um relacionamento humano. A gente já falou aqui, né, na vertical, vertical, né? A gente precisa ter na horizontal. Então eu cultivo um relacionamento com meu Deus. A gente, né, voltou aqui o contexto aqui para a juventude, para que você vença uma vida. Porque as setas são inúmeras, a internet está aí bombardeando você. A gente sabe disso, nós já fomos jovens, né? É claro que a gente não é tão velho, a gente está na casa dos 30 e poucos anos aí. Mas quando eu era adolescente, 15, 16 anos, não tinha assim, um avanço de internet. Não existia WhatsApp, Instagram, não tinha nada disso. Não tinha, né? Então, hoje está muito acessível. O contato, né, com a sexualidade era um pouco mais distante. Era longe, então a gente vê adolescentes de 10, 11 anos já com muito acessível aí na internet, a sexualidade muito cedo, muito jovem. Então a gente sabe que isso também faz parte de uma armadilha maligna para destruir a juventude, para que não tenham casamentos saudáveis lá na frente. Então, o primeiro passo para cultivar essa vida de santidade, em primeiro lugar, é uma vida com Cristo, uma vida sólida. Uma vez eu aconselhei uma pessoa e disse, olha, para você vencer isso daí, você vai precisar intensificar sua oração, a leitura e a meditação da palavra do Senhor, e colocar em prática o que a Bíblia diz, não é só ler, também é para colocar em prática.
E para você, jovem, que tem esse problema fisiológico, esses desejos que você sente, ore ao Senhor, encontre alguém que vá amar, que vá ser parceiro, que seja servo ou serva do Senhor. Também não adianta, eu recebi o conselho, eu vou casar porque eu não quero viver pecando. Não é. Tem que ser sensato, tem que ser prudente, na prudência, no equilíbrio, né? Então, eu oro ao Senhor para que eu consiga, então, encontrar alguém, né, que tenha a mesma visão, que seja um servo, uma serva do Senhor, que vá cuidar de mim. Esse é o pensamento. Mas antes de tudo isso, você precisa cultivar seu relacionamento com Deus. Então, a partir disso, o Senhor vai lhe fortalecer, você vai conseguindo aí vencer as armadilhas, os ataques do diabo, até que, enfim, consiga se casar e aí não ter nenhuma prática pecaminosa. Para finalizarmos, fazendo uma última abordagem a respeito disso, santidade é aquele estilo de vida que não fere os mandamentos de Deus, que a irmã Tatiana está dizendo, e é um estilo que imita Deus. Primeira carta do apóstolo Pedro, no capítulo 1, versículo 16, diz: sede santos porque eu sou santo. E é uma santidade em todas as áreas. Toda a vossa maneira de viver. Em toda maneira de viver. Nessa que nós estamos falando agora, né, incluindo a área da sexualidade. O apóstolo Paulo, ele vai dizer, e é por causa disso que ele vai dizer, lá na primeira carta do apóstolo Paulo, no capítulo 7 de Coríntios, no versículo 8 e versículo 9, ele vai dizer tanto ao homem, tanto à mulher, tanto a solteiros também quanto a viúva. A irmã Tatiana lembrou bem a respeito dos viúvos. Ele vai dizer assim, caso não se dominem, em outras palavras, caso vocês não estão conseguindo manter-se santo, se casem, porque é melhor casar do que viver abrasado. É um conselho do apóstolo Paulo. Então mantenha, lute para manter a tua santidade pessoal diante de Deus. Sede santo porque o vosso Senhor, o seu Deus, é santo. Vamos para um louvor? Vamos para um louvor e nós vamos retornar depois e vamos para as considerações finais desta programação. Vamos para esse louvor no nome de Jesus. Dias nublados, me pergunto por que foi que eu sonhei. Mar agitado, tempo fechado, já não faz sentido as rotas que tracei. Mas o dono desse mar também é meu dono. Ele não me abandonou, eu sei, está me ensinando, me ensinando a depender, me ensinando a confiar e até a perceber quando é hora de parar. Não parar de avançar, mas parar pra lhe escutar e entender que lá de cima minha rota ele vê, ele altera o caminho e dá rumo ao barquinho e assim me guiará ao lugar seguro, a calmaria. Tenho a promessa de quem não erra, que do outro lado sim eu chegarei. Não estou sozinho,
teu dono e Ele não te abandonou. Eu sei, está te ensinando, te ensinando a depender, te ensinando a confiar e até a perceber quando é hora de parar, não parar de avançar, mas parar pra lhe escutar e entender que lá de cima tua rota Ele vê, Ele altera o caminho e dá rumo ao barquinho e assim te guiará a lugar seguro, a calmaria, a calmaria, a calmaria. Estamos de volta nesta programação tão abençoada, já na parte final. A temática de hoje foi: por que nos casamos? Nós buscamos oferecer a nós 3 respostas: amor, parceria e santidade. 3 motivos, e queremos finalizar fortalecendo isso para você, principalmente para você jovem que está prestes a se casar, e também falando, com as famílias já formadas, para a manutenção do amor, para que o amor não se esfrie, a manutenção da parceria, para a parceria não ser desiludida, E a santidade. e a santidade, para se manter santo em todas as maneiras, toda maneira de viver, comportamento, para que sejamos, você marido, você esposa, possa ser como o exemplo de Zacarias e Isabel, que nós lemos, Lucas 1. Casal justo diante de Deus e irrepreensível. Essa é o nosso desejo, para que nós sejamos neste contexto, e este contexto glorifica a Deus. Tá bom? Estamos na parte final. Irmã Tatiana, suas considerações finais, os anúncios, E também vou pedir para a irmã Tatiana, minha esposa, fazer a oração final. Eu quero de antemão louvar a Deus pela vida do nosso pastor Djalma Silva, a sua muito digna esposa, irmã Giovanete, que são os pioneiros desse programa, E é uma alegria estar servindo a Deus junto com esta liderança. E também agradecer a Deus pela vida da irmã Tatiane, minha parceira aqui, e estamos juntos fazendo esta obra. Considerações finais e a oração final. Amém. Agradecemos a Deus por essa oportunidade, por esse privilégio, e que as nossas vidas sejam edificadas sempre através da palavra do Senhor. Nós agradecemos a Deus por esta honra, que é aprendermos. Quando a gente estuda, a gente aprende e a gente repassa, e que as famílias possam ser edificadas. E como eu disse no começo, não fique com essa informação só para você, só para sua família. Espalhe ela aí para os seus amigos, para os outros membros da sua família também, para que mais pessoas possam ser alcançadas e edificadas através da palavra do Senhor. Agradeço a Deus pelo meu esposo, meu parceiro de sempre. A gente tem sempre um slogan nosso que é sempre juntos, fazendo a obra de Deus. É uma alegria fazer este programa ao seu lado, e agradecemos a Deus por esta noite. Lembrando, domingo nós temos culto de adoração ao Senhor, é transmitido aqui ao vivo no canal do YouTube. Temos culto de doutrina também na terça-feira, ao vivo no YouTube. Quinta-feira, de 15 em 15 dias, o culto Kids. Temos também na quinta-feira o círculo de oração online, uma bênção, um momento de oração e de palavra, de muito aprendizado também. Então você continue ligado aí na programação da nossa igreja, ativa o sininho lá no YouTube, e toda vez que uma programação da igreja for ao ar, você vai ser notificado. E a sua vida com certeza vai ser cada vez mais edificada. Deus te abençoe. Vamos orar agora, agradecendo ao Senhor por este programa.
Senhor Deus, te adoramos, te Obrigado, engrandecemos, Jesus. ó Pai. Ó Pai, muito obrigado pelo privilégio, Senhor, que o Senhor nos concede, Pai, de aprender da Tua palavra, Senhor, porque ela nos edifica, ela nos fortalece, nos ensina a caminhar, Obrigado, Deus, Senhor. para o alvo, para a santificação, Senhor, olhando sempre para Ti, Senhor, como Em nome de modelo, Jesus. para que possamos nos inspirar, Senhor, e em todas Sim, as Senhor. atitudes da nossa vida, Senhor, que possamos perguntar qual atitude que o Senhor teria em nosso lugar. Sim, sim. Que o Senhor tome primazia em nossas vidas, neste lar, Senhor, dessa família que está nos assistindo, ó Pai. Que o Senhor venha trazer a paz, a alegria, Senhor. E que a Tua palavra e o Teu nome, que é sobre todo nome, venha prevalecer, Senhor. Em nome de Jesus. Obrigado, Senhor, pelo nosso pastor, pela sua esposa e irmã Givanete, por toda a liderança. Senhor, pelos jovens da mídia, Senhor, por todos nós desse programa, que o Senhor venha continuar abençoando, Pai. Abençoa, Senhor, todos os grupos etários e faixas etárias, Pai, que escutaram este programa, e que a Tua palavra possa, Senhor, trazer frutos, Pai, para a honra e glória do Teu nome. Te agradecemos por tudo, no nome de Jesus. Amém. Amém. Então, até o próximo programa, nós nos veremos em outros programas. Em nome de se Deus quiser.